Olá, crianças, tudo bem? Continuaremos com mais uma correção da apostila volume 1 de matemática, tá bom? Vamos lá. Vamos falar agora sobre milímetro e centímetro, tá bom? Roda de conversa. Você já foi picado por uma abelha? Uma picada dessa costuma doer bastante. Mas você sabia que existem abelhas que não têm ferrão? As abelhas uruçu, que na língua indígena significa abelha grande, não têm ferrão. Produzem muito mel e são consideradas abelhas mansas. A uruçu tem abdômen escuro, com 5 listras claras. O comprimento das operárias tem de 10 a 12 milímetros. Aí aqui eu tenho a legenda de onde foi retirado esse texto. Depois, observe na régua a seguir o comprimento de uma abelha uruçu, tá vendo? De 10 a 12 milímetros, então, mais ou menos esse comprimento, tá? Essa abelha mede 10 milímetros ou 1 centímetro de comprimento. Vamos para a próxima página. Continuando aqui a gravação do ponto que a gente parou, aqui, ó, um milímetrozinho, tá bom? E 1 centímetro do 0 até o 1, tá bom? Quantos milímetros cabem em 1 centímetro? O que você respondeu aí? 10, né? Então, 10 milímetros dentro de 1 centímetro. A régua é um instrumento de medida de comprimento e as unidades de medida são o centímetro e o milímetro. Em 1 centímetro há 10 milímetros. O símbolo de centímetro é cm e o de milímetro é mm, tá? Então, o símbolo, ó, quando tiver o número e o cm na frente é centímetro, e quando tiver um número e mm na frente é milímetro, tá bom? Vamos lá, atividades. Na página 36, tá bom? Ó, página 36, vamos lá. Escreva o comprimento de cada um dos objetos representados a seguir em centímetros e em milímetros. Então, esse giz, quantos centímetros ele tem? 4 centímetros. Tem que pôr o C e o M, tá bom? 4 centímetros. E quantos milímetros ele tem? 40 milímetros. Dentro de cada centímetro não tem 10 milímetros? Então, 4 centímetros e 40 milímetros. Então, vamos lá, continuando. Esse lápis, e aí, quantos centímetros? 9 centímetros. Vou escrever com letra cursiva. Isso. E milímetros, quanto que dá aqui? 90, certo? 90 milímetros. 90 milímetros, tá bom? Número 2. Lúcia e Breno estão usando a régua para medir o comprimento do mesmo giz de cera. Veja como cada um deles mediu, ó. Tá vendo? A Lúcia mediu assim e o Breno mediu assim. Vamos lá. Tá bom? Olha lá, ó. Tem alguma diferença, ó? Olha de onde a Lúcia começou, olha de onde o Breno começou. Vamos lá. Continuando aqui. Quem mediu corretamente o comprimento desse giz de cera? Quem foi? Foi a Lúcia, certo? Certo? Você vai responder aqui a Lúcia. Foi ela que mediu certinho. Por que que foi a Lúcia? Porque a Lúcia, ela posicionou o giz aqui, ó, bem no 0, tá? É aqui que eu começo. O Breno não, ele colocou lá no começo da régua. Aí tem esse pedaço aqui que não tem os centímetros, os milímetros. Aí eu perco um pouquinho de milímetros, tá? Quantos centímetros mede esse giz de cera? 6 centímetros, né? Então, vamos lá, colocar aqui. Não esqueçam que aqui você tem que responder, que foi a Lúcia, na letra A, você tem que colocar a Lúcia, porque ela colocou a partir do 0, começo do giz, tá bom? Número 3. Recorte a régua do material de apoio e responda ao que se pede.
tá? Então, lá no finalzinho da apostila, vocês, se não fizeram ainda a lição, façam, peguem a régua lá no material de apoio de matemática, tá? Tá lá na página 5 do material de apoio de matemática, tem a réguazinha e aí a gente vai responder. Quantos centímetros tem essa régua? 15, né? 15 centímetros. E quantos milímetros? 150 milímetros, tá? Se você tivesse que medir um objeto maior do que ela, como você faria? Como que você faria? Isso é pessoal. Aí você que cria aí do seu jeito. Aí você responde do jeito que você acha melhor. Próxima página, página 38, continuando aqui. Breno e Júlia mediram o comprimento deste apontador com uma régua, ó. Tá vendo lá? Agora eles colocaram aqui, ó, certinho, tá. Breno disse que ela mede 56 milímetros. Júlia falou que o comprimento é 5 centímetros e 6 milímetros. Quem respondeu corretamente? Quem? O Breno ou a Júlia? Os dois, né? Os dois estão corretos. Eu posso dizer 56 milímetros ou 5 centímetros e 6 milímetros. Depois, número 5. Use a régua do material de apoio para medir o comprimento das fitas representadas a seguir. Escreva as medidas em centímetros e milímetros. Então, essa primeira aqui, quantos centímetros ela tem? 8 centímetros. E quantos milímetros? 80 milímetros, certo? Se o seu aí deu errado, verifica novamente, tá bom? Essa segunda fita, quanto que tem? Tem 10 centímetros, certo? Quantos milímetros? 100 milímetros, tá? E a letra C, quanto que tem? Tem 7 centímetros e 7 milímetros ou 77 milímetros, tá certo? Vamos lá, número 6. Fabiola usou uma régua quebrada para medir o comprimento do palito de picolé representado a seguir. Tá vendo? Ela achou uma régua quebrada, mas ela usou mesmo assim. Tá vendo que a régua tá quebradinha aqui, ó, nesse pedaço, né? Tá faltando um pedacinho. Quanto mede esse palito? Quanto que você colocou aí? Quanto mede o palito? 11 centímetros, certo? E explique como você fez para descobrir a medida. Ó, tem que pegar aqui, ó, não deu do 2 ao 13? Eu tenho que pegar o 13 e tenho que subtrair 2 centímetros, que vai dar 11, certo? Então, ó, você pode ter pensado diferente, fez a continha, você vai explicar do seu jeito aí como que você fez, tá bom? Vamos para a próxima página, página 39. Observe os 2 lápis que Maria trouxe para a aula. Sem usar a régua para medir, tente descobrir qual deles é mais comprido, o azul ou o amarelo. E aí? É pessoal, não tem certo e errado também. Faça uma estimativa e registre na tabela o comprimento de cada lápis. Olhando assim, qual o tamanho mais ou menos que você acha que tem? É pessoal também, tá? Aí, depois que você colocar o lápis azul, você acha que tem, sei lá, 5 centímetros. Não tem problema você ter errado depois na hora da medida real, tá bom? Aí, aqui, medida real, 6 centímetros, certo? O lápis amarelo, quanto você achou, você coloca, pessoal. E o tamanho real dele mesmo, depois medindo com a régua, 7 centímetros, tá bom? E aí, você acertou? Mesmo sem a régua? Legal, se você acertou, você tá muito bom de olho, hein? Tá prestando bem atenção nas coisas.
Agora, você é bom desculpe, você é bom de estimativa também. Isso é um dom, viu? Parabéns. Agora, use a régua para medir o comprimento desses lápis e complete a tabela com as medidas encontradas, que é o que nós fizemos aqui, ó, tá? Colocamos a medida real aqui mesmo. Depois, número 8. Valéria comprou um lápis de escrever. Ao final da semana, depois de tanto apontar esse lápis, o comprimento dele está 4 centímetros menor. Observe o tamanho dele agora. Então, você vai observar, tá? Depois, use sua régua para descobrir quantos centímetros esse lápis tinha quando Valéria começou a escrever com ele. Quanto será que tinha? Se ele tá 4 centímetros menor, tinha. Ele tem agora qual tamanho? 10, né? Ele tem 10. Se ele tinha 4 centímetros, ele era 4 centímetros maior, você pode fazer o tamanho que ele tá agora, mais os 4 centímetros, que vai dar 14, certo? Então, o lápis tinha 14 centímetros. Letra B. Quantos centímetros de comprimento tem o lápis ou a lapiseira que você está usando para escrever? Isso é pessoal, tá bom? Você mede aí. Se você já mediu, tá certinho, parabéns. O comprimento é maior ou menor do que o lápis da imagem? Também é pessoal. Vai depender do tamanho do seu lápis aí, da sua lapiseira. Depois, número 9. Com a régua do material de apoio, meça o contorno das figuras e registre as medidas obtidas. Tá? Então, tem que medir. Primeiro, meço esse lado, coloco lá. Quanto que deu? 2, né? Somo com esse lado, que também vai dar 2. Depois, esse lado aqui, que também vai dar 2. E aqui a parte de cima, que também vai dar 2. Ao todo, deu quanto? Centímetros? 8 centímetros. Certo? Vamos lá, o próximo. Continuando aqui. Esse lado aqui, quanto que tem? Tem 2, certo? Depois, esse lado aqui, a parte de cima da figura, tem quanto? Tem 2 também? Não, né? Tem 5 centímetros. Mais esse outro lado, que tem mais 2 centímetros. E a parte aqui de baixo, que tem mais 5 centímetros. Que vai dar quanto ao todo? 14 centímetros, certo? Somando aqui todos os lados, eu tenho 14 centímetros. Tá bom? Vamos continuando.